Você recebeu uma nova mensagem de um tesouro antigo. Os períodos primavera e outono e estados combatentes foram uma fase tumultuada, marcada pelo nascimento de diferentes escolas de pensamento. Poucos séculos depois, estados vassalos batalharam por supremacia e guerras eclodiram. Era o cenário oposto ao dos ritos e música da antiga dinastia Zhou ocidental. Apesar de silencioso, esse vaso tem uma história. Apesar de seu tamanho definido, seu espírito não tem limites. Este vaso de bronze gravado retrata a vida dos nobres da aristocracia durante o período dos estados combatentes. O vaso é gravado com motivos de animais místicos. Apesar de silencioso, o vaso evoca os suspiros e os sons do campo de batalha. Quase podemos ouvir o alvoroço. A luta por supremacia entre os líderes feudais durante o período primavera e outono evoluiu em uma briga por territórios durante o período dos estados combatentes. Os cercos eram muito comuns. Enquanto as tropas de ataque subiam as escadas para entrar na cidade, as forças de defesa ficavam de guarda no topo da muralha da cidade. Quando a defesa atingia o inimigo com flechas e outras armas, muitos soldados acabavam caindo da muralha da cidade e morrendo de forma trágica. Mas o importante é o cenário do combate armado. De um lado, a imagem de um homem segurando a cabeça do inimigo com uma mão e empunhando uma arma para matá-lo com a outra. Do outro, o inimigo está decapitado e morto no chão. Depois, houve batalhas navais que abalaram a China e se tornaram um marco daquela época. Navegando rapidamente em navios de guerra com decks conectados como dentes caninos, os valentes guerreiros estavam prontos para a batalha. As tropas do deck superior lutavam com armas de haste, enquanto os marinheiros dos decks inferiores remavam. Algumas tropas pulavam do navio para lutar na guerra, enquanto outros tocavam tambores para levantar a moral. E na velocidade da luz, somos levados à cena do salão principal. Estava na hora do banquete da vitória depois da guerra. Enquanto o anfitrião ficava no meio do salão, os convidados ficavam ao redor, de pé, para fazer um brinde, cercados de canções com percussão e instrumentos de sopro. A arte dos ritos e música trazia elegância ao banquete. Durante a guerra, o arco e flecha era usado para combater os inimigos. Durante a paz, era usado para socializar. Desde o começo da dinastia Zhou, o arco e flecha já era uma das 6 artes fundamentais que os aristocratas tinham que dominar. E o ritual do arco e flecha era um rito social importante. Posicionados em um pavilhão e cercados de espectadores, os arqueiros tinham que atirar em um alvo, que era marcado com um pano e suspenso no ar como mandava o rito. E o resultado era anunciado por um jurado. Às vezes, eles também praticavam em pássaros no céu. Eles prendiam uma corda em uma flecha e miravam nos pássaros. Se acertassem, podiam puxar a presa. Essa técnica se chamava caça com flechas amarradas. Quem usava essa técnica não podia atirar em aves em repouso de jeito nenhum. Seguindo para o topo do vaso, vemos um campo de framboesas livre do caos da guerra. Aqui, os homens praticavam o arco e flecha em paz. E as mulheres colhiam folhas de amora, subindo nas árvores com cestas apoiadas nos galhos, que seriam preenchidas com as folhas que elas colhiam. Esse processo acabou virando um ritual, envolvendo uma cerimônia de sericultura, adequada à terra natal da seda. Mesmo que o vaso esteja vazio hoje em dia, ele é cheio de momentos intoxicantes de um tempo que passou. O sangue e a música podem ter acabado, mas as folhas de amora continuam a crescer silenciosamente. Os tempos mudaram ao longo desses 2000 anos, mas os campos de amora e o vaso continuam ícones vivos. Você tem mais mensagens à sua espera.